o bruxo, astrólogo e inventor náutico John Dee e o mentalismo. Antes de nós darmos início neste tema muito interessante, eu queria pedir para você, se ainda não o fez, para que se inscrevesse aqui no nosso canal. Acessasse o sininho aí para receber nossas atualizações. John Dee. John Dee foi uma figura muito extraordinária. Ele nasceu em 1524 e teve uma vida fulgurante. Muito contestado, ele era astrólogo, ele era bruxo, ele era alquimista, desenvolveu uma série de instrumentos náuticos para que a Inglaterra pudesse vir a se tornar o grande império britânico, tão grande que o sol sempre brilhava em suas terras. Ele estudou em Oxford, formou-se em Oxford, mas teve sérios problemas ali, porque ele foi tomado como herege, também como bruxo, que fazia feitiçarias, foi muito perseguido e foi para a Europa continental e volta. E escreve um livro sobre astrologia, que é esse aqui, que eu ganhei do meu amigo Zé Roberto Abrão, que fala sobre uma maneira, uma abordagem matemática da astrologia, dando à astrologia já a sua conotação científica. Ele começou a provocar certo interesse na corte, e a rainha Mary, que era esposa do Henrique VIII, aquele famoso, chamou ele para fazer o mapa astrológico dela e de sua meia-irmã Elizabeth. E ele teve um sério problema com esse mapa astrológico, porque ele foi acusado de lançar um feitiço contra a rainha Mary em favor da sua meia-irmã Elizabeth. Foi preso durante muito tempo. Nesse período foi lançado este livro que eu já falei para você. E por quê? Porque ele, na previsão, na análise do mapa da Elizabeth, ela pergunta para ele: quanto tempo dura minha irmã? E ele diz: ela não vai durar muito tempo, ela morre dentro de um determinado prazo. Por isso, a Mary o acusa e manda prendê-lo. Isso é fofocagem, mas realmente ela morreu pouco tempo depois. Elizabeth sobe ao trono e ele sobe junto com ela e tem maior prestígio na Inglaterra por causa disso. Mas ele era versado em muitas artes mágicas, versado em alquimia, transformação de chumbo em ouro. Criou um laboratório maravilhoso numa casa que ele possuía no interior. E desde há muito tempo ele vinha forçando, pressionando a corte para que criasse uma grande biblioteca. As bibliotecas antigamente eram muito pequenas comparadas às de hoje. Uma biblioteca que tivesse 500 livros já era considerada uma grande biblioteca. E ele queria que a Inglaterra tivesse aquilo. Mas mesmo a Elizabeth não se interessou muito e ele começou a criar nessa casa a sua própria biblioteca. Chegou a ter mais de 1.500 volumes. Muitas pessoas iam lá aprender com ele. Mas, dentre as coisas que aconteceram, ele recebe de uma duquesa inscrições secretíssimas, enigmáticas, hieroglíficas. E ele procura traduzir aquilo, não consegue. A marquesa diz que um anjo havia dado aquela pedra para ele, que era para dar poder. E ela levou até as mãos dele, ele não conseguiu decifrar, mas aí ele começou a desenvolver um interesse por essa área. E a partir desse interesse, ele chama para trabalhar para si, para serem seus ajudantes, duas pessoas, um camarada chamado Saul e um outro, Edward Kelly, que tinha uma forte mediunidade, tinha capacidades psíquicas muito diferentes e que atraía a atenção das pessoas. Era um calígrafo famoso e começam a trabalhar juntos. Saul logo é afastado e os dois criam uma dupla muito boa e através de um espelho mágico eles começam a conversar com os anjos que passam informações para eles.
numa linguagem própria daqueles anjos, que era a língua enoquiana. A coisa é tão perfeita, essa língua, que ela tem toda uma gramática, todo um processo com palavras, todo um ritmo próprio de uma língua nova. Não há nenhum antecedente. Ela não se baseia em nenhuma outra. Ela tinha as suas próprias regras e as suas próprias formas, que eles recebiam através destes anjos que eram vistos nos espelhos. E eles foram se harmonizando um com o outro até que ficou mais ou menos assim. O Kelly olhava no espelho, conversava com os anjos e ditava para o Dee, que anotava tudo. Um dia, o Kelly disse que os anjos disseram a ele que para que a coisa fluísse melhor, eles deviam fazer uma espécie de troca de esposas. Deviam fazer assim numa família única. E o Dee ficou escandalizado. Como assim? A mulher do Dee muito mais. Ele expulsa o Kelly e traz um dos filhos dele para fazer o trabalho que Kelly estava fazendo, mas o resultado não foi muito bom. Ele volta, pede que o Kelly retorne e aceita de má vontade a proposta. E são fofocas ocultistas. E a coisa rolou assim. Esse espelho hoje existe e está no Museu Britânico, em Londres. Não é permitido que você o manuseie. E o que mais importante dessa história toda é que o John Dee traz uma nova maneira, agora já mais científica, do ponto de vista de uma pessoa muito culta. Para a época, ele era realmente um monstro cultural, uma pessoa com uma capacidade e uma inteligência, com as suas descobertas, com as suas invenções, com a maneira como ele estruturou todo esse sistema que acabou se desenvolvendo e chegou até nós como a magia enoquiana, que você também encontra muitas informações, tanto no nosso site do Imagic, como também, principalmente no Google. Você vai encontrar muita coisa dessa referência. E por que ele é uma pessoa fundamental na história do mentalismo? Porque ele também lança as bases das possibilidades psíquicas para se obter informações. Outros suportes que levam a ter mais poder mental, mais capacidade de compreensão. Evidente que um grande mentalista ele não precisa de um espelho, ele não precisa de uma espada para fazer magias ou para se proteger. Mas nós, que nascemos em processo de desenvolvimento, dentro de uma média humana, com uma capacidade mental mediana, sem ser um gênio paranormal, precisamos muitas vezes de alguns suportes que nos auxiliam como trampolins ou alavancas para um maior conhecimento. Os mentalistas hoje procuram muitas informações nos livros de John Dee, na obra que ficou, em todo o trabalho dos seus discípulos que continuaram as suas pesquisas, não mais com os espelhos, pelo menos esse. Mas existem muitas técnicas, e nós aqui no Imagic temos várias, para você construir também o seu próprio espelho mágico, que seria, na época, uma televisão que você podia conversar com pessoas à distância, neste caso em dimensões diferentes. Isso é possível, basta treinar. Existem técnicas. Nos vemos no nosso próximo mestre.